E aí, galera, boa noite. Tudo bem com vocês? Muito obrigado aí pela audiência. Já temos bastante pessoas conectadas. Estamos também aí no Insta e no Facebook. Depois, pessoal, vai sair do Insta e do Facebook e vai direto pro YouTube, tá bom? Então já deixa preparado aí o canal do YouTube para você não perder essa aula. Bom, hoje a aula aí nós vamos colocar algumas questões que caíram aí em alguns editais da VUNESP, as principais questões. Nós vamos anotar as dúvidas, tá bom? E ao término eu vou depois responder as perguntas de vocês. Então, vamos lá para a aula de informática. Quero todo mundo gabaritando aí informática, pessoal, tá? Vamos lá, rumo ao apto. Bora lá, põe a primeira tela aí. Vamos falar aí do Windows 10. O que é aí o sistema operacional que a VUNESP vem exigindo dos senhores. Então eu trouxe aí com vocês, quem já está acostumado tal, eu sempre trago as novidades, né? Então vamos lá, as 10 novidades aí, o que mudou do 7 para o 10, que o candidato precisa saber para conseguir responder as questões de informática. Bora lá. Primeira novidade foi o que? Foi o navegador. O que aconteceu, pessoal? Agora o navegador do Windows 10 padrão é o Edge, né? Deixou de existir o Internet Explorer, professora? Não. Mas ele se tornou o quê? Alternativo. E esse navegador agora, o Edge, o que acontece? Ele veio com algumas ferramentas diferenciadas, onde você consegue fazer anotações, enfim, selecionar a imagem e assim por diante, mas não consegue alterar as configurações. Segunda novidade, o Cortana. O Cortana ele interage com esse navegador e o que ele faz? Ele verbaliza com o objetivo de eliminar o teclado e o mouse. O que acontece aqui? Lembra que quando nós íamos pesquisar algum arquivo dentro do nosso computador, colocávamos lá o nome na pesquisa, aparecia o quê? Todos os arquivos que eu tinha ali. Agora no Windows 10, ele te dá a possibilidade, juntamente com o Cortana, além de buscar os arquivos que eu tenho dentro do computador, também o que? Através do Bing, que é um buscador, buscar também sites relacionados àquela determinada palavra, aquele determinado nome de documento que eu coloquei ali. Então ele vai fazer essa interação, pessoal. E o que acontece aí? Muito importante isso. Nós estamos acostumados a utilizar o Google, só que a Google não é da Microsoft. Então, muito cuidado. Então, toda vez que for falado de Cortana, de Windows 10, nós temos que lembrar o que? Do buscador Bing, porque o Bing é o que? Da Microsoft. Terceira novidade. Vamos para a terceira novidade. É o que? Windows Hello. Vocês lembram que lá no Windows 7, como nós restringíamos o acesso de usuários? Através do quê? De uma senha. Se uma pessoa quisesse utilizar nosso computador e assim por diante, nós fazíamos o quê? Nós abríamos uma conta de usuário, que no caso ali seria um convidado, tá? E nós tínhamos o quê? Somente a senha. Então o administrador, o que ele fazia? Ele restringia esse acesso. Então o convidado ele não tinha os mesmos requisitos que um de administrador. Hoje em dia, como nós podemos se autenticar? Para que serve esse Windows Hello, professora? Ele, além de você conseguir colocar a senha, você também consegue o quê? A fazer isso através do quê? Da biometria, leitura de íris e face, mas é necessário o quê? Você ter um hardware e um software específico, tá, pessoal? Para que funcione o Windows Hello. Próxima novidade, o menu iniciar. O que aconteceu aí? Qual foi a mudança, professora? Lembra que lá no Windows 7, quando nós clicávamos em iniciar, abriu o quê? Em listas. Hoje, não mais. Hoje nós temos o quê? Blocos dinâmicos, tá? Então você consegue reordenar, aumentar, diminuir o tamanho desses blocos e consegue personalizar. Ou seja, você consegue colocar
os aplicativos, os softwares que você utiliza mais, tá? Próxima novidade, quinta novidade, plataforma unificada. O que significa isso, professora? Vocês já se depararam com a seguinte situação? Entrar em algum site de varejo ou qualquer site e o que acontece? Dentro daquele site, quando você acessa pelo desktop, ele aparece de uma forma e com todos os recursos. Se você acessa de um tablet ou de um smartphone, você já não tem tanto acesso assim a todos aqueles recursos. Você não consegue. O que significa isso? Que essa plataforma ela não é unificada. O Windows 10 ele já vem com um sistema operacional unificado. Ou seja, da mesma forma que você consegue visualizar todos os recursos no desktop, você consegue também no tablet e no smartphone. Próxima novidade, sexta novidade, múltiplas áreas de trabalho. Você tem a possibilidade de criar várias áreas de trabalho para o mesmo usuário. No Windows 7, lembra que nós tínhamos apenas uma área de trabalho, né? Onde nós salvávamos ali todas as pastas, arquivos. Nós não tínhamos como ter essas múltiplas áreas de trabalho. Já no Windows 10, você tem essa possibilidade de criar essas várias áreas de trabalho dentro de um mesmo usuário. Então, por exemplo, você pode ter uma área de trabalho para jogos, outra para você ter seus documentos, outras para profissional e assim por diante, né? Então, isso também é uma novidade. Sétima novidade, o botão Touch View. Ele faz a troca entre essas áreas de trabalho. E ele fica localizado aonde, professor? Ele fica localizado ali do lado direito da barra de pesquisa, tá? Então, ele fica ali do ladinho. Próximo, novidade, oitava novidade, explorador de arquivos. O que acontece, pessoal? Lembra que no Windows 7 nós tínhamos lá a pastinha amarela, bibliotecas, as mais conhecidas aí pelos senhores. Então, nós chamamos do quê? De Windows Explorer. Agora, quando nós falamos de Windows 10, mudou o nome, tá? É Explorador de Arquivos. E o que foi aí feito, professora? Qual foi a mudança aí mais relevante? Foram acrescentadas o quê? Duas pastas, uma chamada frequente e a outra recente, onde eu tenho nas frequentes os arquivos e os documentos que eu acesso ali frequentemente e recentes também os arquivos que eu acessei ali naquele momento. Para que foi feito isso, professora? Por que eles fizeram essa mudança? Para dinamizar, para agilizar, para que o usuário consiga acessar mais rápido esses documentos. Próxima novidade, Windows Store, a nova Windows Store. Para quem não sabe, a Windows Store é a loja da app da Microsoft, onde você pode adquirir os produtos. E o que mudou da antiga professora para essa? Bom, são duas características relevantes que eu coloquei aí para os senhores, que é o quê? Que você consegue baixar programas específicos para arquitetura de até 32 bits, e a outra que permite que tenha uma parte da Windows Store, ou seja, corporativa, tá? Comercial. Próxima novidade e última é a forma de fazer o backup, tá? Hoje nós conseguimos fazer o backup no Windows 10 da mesma forma que era feito no Windows 7. Nós utilizamos a mesma ferramenta. Agora vamos lá para as questões que a VUNESP aí colocou nos últimos editais. Bora lá. O Windows 10 permite que o explorador de arquivos possa ser configurado em relação aos arquivos e pastas que manipula. Uma das configurações permitidas é ocultar, vamos ver aí as alternativas, A, as extensões dos tipos de arquivos conhecidos, B, os arquivos que não foram ainda avaliados pelo antivírus, C, os arquivos de aplicativos não licenciados para o Windows 10, D, os arquivos não manipulados há pelo menos um ano, ou E, os arquivos criptografados ou protegidos por senha. Pessoal, toda vez que eu falo em arquivos, explorador de arquivos, nós temos que lembrar o quê? Lembra que eu falo sempre nas aulas EAD, aulas presenciais, de extensões? Lembra? Extensão do Word, .docx, extensão do Excel, .xlsx, e assim por diante, extensão do PowerPoint, .pptx. Então, o que eu consigo ocultar, pessoal? As extensões dos tipos de arquivos
conhecidos, ou seja, a alternativa correta é a alternativa alfa. Próxima questão. Fala só um pouquinho na data. Sim. Um usuário de um computador com sistema operacional Windows 10 clicou no seguinte botão presente na barra de tarefas. Pessoal, olha, esse botão aí é aquele que nós falamos lá nas 10 novidades. Lá eu coloquei o nome dele e aqui eu coloquei a imagem. É ele que fica localizado do lado direito ali da barra de pesquisas. Então, o que ele faz? Vamos lá, vamos ver as alternativas. Bom, a primeira alternativa, a tela do computador seja protegida em um projetor. Múltiplas áreas de trabalho possam ser criadas ou gerenciadas. A lupa do Windows seja ativada para ampliar as informações exibidas na tela. D. A tela seja estendida em um segundo monitor de vídeo conectado ao computador. E E. Todas as janelas abertas sejam fechadas. Qual é a alternativa correta? Isso aí ficou fácil, né, pessoal? A alternativa correta é a alternativa B, né? Onde eu consigo ali gerenciar e criar múltiplas áreas de trabalho. Próxima questão. A seguir é apresentada uma parte do explorador de arquivos do Windows 10. A seta para cima, presente antes da barra de endereço, se destina a... Vamos ver as alternativas. Levar a tela anterior, desfazer a última ação realizada, levar ao nível abaixo da atual download, se existir. D. Levar a tela seguinte e levar ao nível acima da atual. Ou seja, este computador, eu vou dar um tempinho para vocês responderem aí. Eu quero vocês interagindo conosco. Qual alternativa aí que vocês acreditam que seja a correta, pessoal? Vocês estão respondendo aí? Vamos ver. Qual alternativa, pessoal, que vocês acreditam ser as corretas aí? Bom, acredito que todo mundo conseguiu responder, né? Vamos para a próxima. A alternativa correta é a alternativa ECO. Vamos ver aí depois quem acertou, quem não acertou. Depois eu quero ver como estão esses meus alunos que estão online aí. Pessoal, ó, tem pouca gente online. Eu quero mais gente aí. São quantas pessoas? Quantas pessoas nós temos online agora, nesse momento? 838. Ó, tem 838, pessoal. Deixa o like aí na aula. Vamos compartilhar esse link. Se não chegar a 1000, eu nem vou continuar a aula. Eu vou parar por aqui. Então, vamos lá. Ajuda aí, compartilhem o vídeo. Vamos lá, pessoal. Deixa o like de vocês, que é muito importante. Voltando para a questão lá, vamos para a próxima. O Windows 10, em sua configuração padrão, permite que o usuário configure o menu iniciar, por exemplo, para restaurar programas apagados acidentalmente, ativar automaticamente a ajuda da Windows a cada erro de usuário, mostrar os aplicativos mais usados, bloquear os aplicativos que possam estar infectados por vírus e indicar os aplicativos que não foram certificados para o Windows 10. Qual será a alternativa correta, pessoal? Alternativa C, né? Você consegue, então, fazer isso, configurar para você ocultar os arquivos aí, beleza? Próxima questão, vamos lá. No sistema operacional Windows 10, uma das maneiras de encontrar algum programa ou aplicativo disponível no computador é digitar o nome do programa ou aplicativo na caixa de pesquisa na barra de tarefas. Digitar o nome do programa ou aplicativo na barra de pesquisa do navegador aí. Pressionar a tecla do logotipo Windows P, que provocará a exibição de todos os programas disponíveis. Selecionar o ícone buscar de programas do painel de controle e digitar o nome do programa ou aplicativo. Selecionar o ícone programas e aplicativos na barra de tarefas que exibe todos os programas ou aplicativos instalados. Pessoal, qual que é a alternativa correta aí? Tranquilo, né? Alternativa A. Vamos falar agora um pouquinho aí do Excel, né? Que as continhas que vocês adoram, vocês amam. Eu sei que vocês têm um carinho imenso por essas contas de Excel. Já fica todo mundo assim apreensivo. E pessoal, eu vou dizer uma coisa. Sempre a Unesp está exigindo aí todos os editais, pelo menos 2 continhas de Excel. Quem já fez a prova aí de soldado sabe que eu não estou
mentindo, né? Então, pessoal, muita atenção aí agora ao Excel. Vamos lá, passa a tela, por favor. A primeira coisa que eu preciso saber, nós estamos mostrando aí para os senhores o quê? Os tipos de operadores. Nós temos no Excel os operadores matemáticos e os operadores de comparação. Essa primeira tela está mostrando os operadores matemáticos. Então, eu tenho adição, subtração, multiplicação, que é representado por asterístico, a divisão, que é essa barra na diagonal, e o exponencial, que é esse acento circunflexo. Aí vamos colocar a outra tela aí, para mostrar para vocês os operadores de comparação. Nós temos o igual, né, que ele sempre vai estar presente no início de todas as fórmulas. Temos o diferente, que ele é esses dois sinais de maior e menor. Temos o menor que, menor igual, maior que e maior ou igual a. Próximo, vamos lá, continuando. Pessoal, então, o que acontece aí? Eu vou passar para vocês agora algumas fórmulas, tá? É muito importante vocês anotarem, porque fórmula não tem jeito. A professora não tem como fugir, professora, não tem jeito, professora? Não, você vai ter que saber todas as fórmulas. Não tem jeito. Por quê, pessoal? Porque senão você não vai saber resolver aquela conta. Tá? Então, é de extrema importância que agora, quando o slide aparecer aí para os senhores das fórmulas, vocês anotem, porque agora vão vir as contas de Excel. Então, é de extrema importância, tá? Que vocês anotem. Vamos aí, então, agora para a primeira fórmula. A primeira fórmula que nós temos é a fórmula de média, tá? Como que é essa fórmula, professora? Na fórmula de média, eu vou ter ali os valores, ou os números, né? Vou ter as células que ele vai indicar. Só que, como nós fazemos uma média em matemática? Nós pegamos e dividimos pelos números de termos que nós somamos. Então, por exemplo, se eu somei 2 valores, eu vou dividir por 2. Se eu somei 3 valores, eu vou dividir por 3. E assim por diante. Eu não posso esquecer de dividir ao final. Próxima fórmula. Temos a fórmula de máximo. O máximo ele pode ser representado tanto por um intervalo, como também por valores ou células. Então, ali eu vou achar o quê? O valor máximo. Nós vamos ver algumas contas e aí vocês vão entender como que funcionam essas fórmulas. Mas anotem aí. Próxima fórmula que nós temos, a de mínimo. Ela funciona da mesma forma que a de máximo, só que aí é o valor mínimo. Então, vocês vão ter ali os valores, vão ter um intervalo, onde vocês vão o quê? Localizar o valor mínimo. Próxima fórmula que nós temos aí é aquela abençoada, que vocês adoram, que é a fórmula C. Na fórmula C, nós temos sempre o quê? Um teste lógico, valor verdadeiro e valor falso. Essa fórmula já caiu em alguns editais da VUNESP aí, tanto para soldado como para CFO. Então, é muito importante vocês terem um domínio dela, tá, pessoal? E eu vou mostrar aqui algumas contas com essa fórmula. Próxima fórmula. Nós temos a fórmula soma-se. Um minuto só, pessoal. Galera aí do Instagram, do Facebook, agora, por favor, acessem o YouTube, que nós vamos encerrar a transmissão, tá bom? Então, corre para lá. Então, vamos lá, voltando. Temos a fórmula o quê? Soma-se. Na soma-se, nós temos o quê? Um intervalo, um critério, uma condição e uma soma de intervalo. Tá? Anotem aí também. Próxima fórmula que nós temos aí é a de maior. Na fórmula de maior, nós temos o quê? Um intervalo e uma posição. Próxima fórmula aí, a última, a de menor. Nós também temos o quê? Um intervalo e uma posição. Volta para mim, por favor, a câmera aí rapidamente, antes de mudar o slide. Pessoal, cuidado para não confundir a fórmula de menor com a fórmula de mínimo. E nem a de maior com a fórmula de máximo. Toda vez que eu falo de uma fórmula de máximo e mínimo, eu não tenho posição, eu só tenho um intervalo, tá? E toda vez que eu falo de uma fórmula de maior ou menor,
aí sim eu tenho uma posição. Então, cuidado para não confundir. Vamos lá, vamos seguir aí com a aula. Últimas provas de soldado. Considere que um computador com Windows 10 em sua configuração padrão, sem nenhuma janela aberta, com a primeira ação, o usuário abre o WordPad e maximiza a janela. Em seguida, abre o bloco de notas e maximiza a janela. Assinale a alternativa que indica qual ou quais janela ou janelas aparecerá ou aparecerão na tela do computador quando o usuário clicar no botão indicado na imagem a seguir, na janela bloco de notas exibida parcialmente. Pessoal, vamos ver aí. Qual botão que é esse aí, pessoal? É o de minimizar. Isso aí foi a última prova, o último edital que nós tivemos aí. Qual que é a resposta correta? Vamos ver as alternativas primeiro. A, as opções do menu iniciar. B, o WordPad. C, o bloco de notas. D, a área de trabalho. E E, o WordPad bloco de notas ao lado. Pessoal, qual que é a alternativa correta? Isso aí foi tranquila, né? Alternativa correta é a alternativa B, o WordPad. Próxima questão. Considerando o Microsoft Word 2010, sua configuração padrão, assinale a alternativa que apresenta um trecho de um documento com as marcas de parágrafo ativadas. Vamos ver as alternativas. Nossa, pessoal, essa daí foi um presente da VUNESP, né? Eu sempre falo nas minhas aulas sobre esse tipo de ferramenta. Falo para vocês, estudem ali a guia inicial, o grupo fonte ou o grupo parágrafo. Então, ó, onde nós temos a marca de parágrafo ativada aí? Na alternativa C, tá? Nas outras não é a alternativa correta. Porque na A eu tenho o quê? Eu tenho um marcador. Na B eu tenho o quê? Uma tabela. Na D eu tenho alguns tipos de formatações ali que é negrito e sublinhado. E na eco é o quê? É um tipo de formatação o quê? Lista de vários níveis. Então a única correta é o quê? É a C, porque é esse pezinho ao contrário, né? Marca de parágrafo. Então foi bem tranquilo essa daí. Próxima questão. Aí nós temos uma questão de Excel. Considere a seguinte planilha, criada no Excel 2010, sua configuração padrão para responder às questões, no caso aí que era 51 e 52. Aí notem que aí nós temos a tabela, onde na coluna A nós temos a data, coluna B nós temos incidente e coluna C nós temos os status. Quando a VUNESP dá essa tabela, pessoal, nós temos que observar tudo. Notem que ali na coluna B13, nós temos ali o encerrado, tá? Vamos ver quais são aí as alternativas. Assinale a alternativa com a fórmula C inserida na célula C13 para contar a quantidade de vezes em que aparece a palavra encerrado no intervalo que vai de C2 até C10. Coloca as alternativas, por favor. Olha lá, vamos ver. Alternativa A, conte casos. Isso não existe. B, conte-se de C2 a C10. Está errado. Por que essa daí está errada, professora? Porque eu não estou colocando ali o critério, tá? C, conte de C2 a C10, B13. Né? Mas só que ali, na verdade, ela não está contando, né? Ela tem um critério, uma condição. Então, ali na D, eu tenho conte de C2 a C10, B13, que é a alternativa correta. E na E, eu tenho conte encerrados de C2 a C10. O que acontece aí? Por que a alternativa D é a correta e não é a alternativa C? Muitos podem perguntar. Quando eu for numa questão de Excel conte, ele só vai contar, então ele só vai ter o quê? Um intervalo. Agora, quando você trabalha com conte, você tem um intervalo e um critério, entenderam? Então, por isso que não é conte e é conte-se. Então, atenção a isso, pessoal. Próxima. Essa alternativa que indica qual conteúdo será apagado se o usuário der um clique simples com o botão principal do mouse sobre o local destacado a seguir e pressionar a tecla Del. Vamos ver aí na imagem. Pessoal, o que vai acontecer? Olha lá, notem que está circulado aí
aonde o usuário vai clicar com o botão e apertar a tecla dela. Bom, vamos ver aí o que vai acontecer. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem sobre essa questão, tá? Eu vou deixar vocês pensarem, não vou colocar as alternativas por enquanto, eu vou deixar vocês analisarem o que acontece toda vez que a gente aperta o delete, pessoal. O que vocês acreditam que vai acontecer? Se eu faço essa ação no Word, acontece uma determinada situação. E no Excel, que situação será que ocorre? Então, vamos dar uma pensadinha, eu vou deixar vocês pensarem um pouco. Vamos ver aí se vocês conseguem acertar essa questão. Vamos olhar as alternativas? Vamos lá, alternativa A. A coluna A inteira apenas, olha lá, já está selecionada aí até a alternativa correta, né? Esse pessoal aqui é ansioso, nem esperou, né? Alternativa Eco, a planilha inteira será o quê? Deletada. Eu tenho certeza que vocês acertaram. Próxima questão. No PowerPoint 2010, sua configuração original, um usuário está em modo de apresentação exibindo o segundo slide. Em uma apresentação de 10 slides, sem nenhum slide oculto, tampouco animações, transições ou botão de ação. Assinale a alternativa que indica a tecla ou as teclas que devem ser pressionadas ou pressionadas para finalizar a apresentação. Gente, isso aqui foi um presente da VUNESP, né? Qual que é a tecla, pessoal, que nós utilizamos para encerrar uma apresentação? Vamos lá, qual que é a tecla? Alternativa, bravo, né? Que é o quê? ESC. Tranquila essa também. Último edital, olha só. Não foi difícil. Tá certo que a matemática foi da NASA, mas a informática foi tranquila. Próxima questão. No Outlook 2010, sua configuração padrão tem os dados de uma mensagem que foi enviada de Antônio para Andréia, com cópia para Rodrigo, com cópia oculta para Fernando. Vamos ver aí o que acontece. Ao receber a mensagem, Rodrigo clicou no botão encaminhar. Assinale a alternativa que indica a quantidade de destinatários que o aplicativo automaticamente preenche na nova mensagem que será preparada. Pessoal, volta lá um pouco, por favor, volta antes. Pessoal, ele está o quê? Encaminhando. Quando eu encaminho, quais destinatários que ficam ali, pessoal? Ó, leia com calma a questão. Pode passar um slide para frente, por favor. Encaminhar. Quando eu encaminho, o que acontece? Não aparece nenhum destinatário. Só quando eu vou responder, que é o principal, e quando eu vou responder a todos, aparece todos. Então, volta lá nas alternativas, por favor. Qual seria a alternativa correta? Alternativa A, ou zero. Ou seja, zero destinatários. Próxima. Vamos ver aí, outra prova de soldado. Tem-se uma planilha, a seguinte planilha criada no Excel 2010, sua configuração original. Um usuário selecionou as células de A1 até B5 e pressionou as teclas, né, ou tecla Ctrl mais C. Em seguida, abriu o bloco de notas do Microsoft Word Windows 10, né, no caso Windows 10, em sua configuração padrão e pressionou a tecla Ctrl V. Assinale a alternativa que indica corretamente o que aconteceu, pessoal. Então, vamos lá. Aí nós temos aí a tabela, as alternativas. Alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa delta e alternativa eco. Qual que é a correta, pessoal? Pensando um tempinho aí, a alternativa correta aí dessa questão é a alternativa, põe na tela, C, tá? Quando nós utilizamos essa tecla, ele não copia a tabulação, por isso que é a alternativa C. Então, ele não vai copiar aquela tabelinha como estavam nas outras, tá? Então, cuidado quando você utiliza aí o Ctrl C, Ctrl V. Próxima
Usando o Windows 10, sua configuração padrão, o usuário deseja alterar sua senha de login. Assinale a alternativa que indica quais teclas ou tecla o usuário deve pressionar para ter acesso à opção de alterar senha e assim poder alterar a sua senha de login. Tranquilo essa também, pessoal. Qual que é as teclas aí? Quais são, né? No caso aí, Ctrl Alt Delete, ou seja, alternativa B. Tranquila. Próxima. Vamos lá. Agora, pessoal. Olha, eu quero deixar aqui, antes de nós darmos continuidade aí nas questões, avisar aos senhores que nós teremos alguns sorteios durante aí a nossa transmissão. Teremos alguns prêmios aí incríveis para vocês. Então fiquem atentos, não nos abandonem agora neste momento, tá? Vocês vão ganhar aí prêmios incríveis. E eu vou sortear aqui, vai aparecer um número de WhatsApp para vocês mandarem aí o nome completo, tá? E a cidade dos senhores. Vamos lá, vamos dar continuidade à aula. Então aí nós temos a tela, né? Quando é selecionado Ctrl Alt Del, e aí você consegue alterar a senha. Lembrando que, não posso esquecer também de falar isso para os senhores, esse arquivo estará salvo em PDF e compartilhado com os senhores posteriormente. Continua? Vamos lá? Tem-se a seguinte planilha criada no Excel 2010, sua configuração original. Tá aí a planilha, olha a coluna A, vamos ver aí qual é a conta de Excel. A zero alternativa que indica o resultado correto da fórmula soma de A1 a 10. Intervalo contínuo ou não contínuo? Eu não estou ouvindo aqui. Contínuo, certo? Então eu vou somar o quê? Tudo, né? Volta lá um pouco na tabela. Pessoal, eu posso somar aquele 4 ali do D4 que está na coluna A, linha 10? De jeito nenhum. É só os números. Então, eu vou somar o quê? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Coloca aí para frente, passa a tela. Então, qual que é a alternativa correta, professora? É 21. E olha lá, volta uma antes, por favor. Notem que a alternativa C ele coloca o valor de 25. Realmente o quê? Para te enganar. Então, cuidado. Tá? A alternativa correta é a D. Próxima questão, pessoal. Tem-se a seguinte planilha criada no Excel 2010, sua configuração padrão, na qual o cursor do mouse está posicionado no título das colunas, entre A e B, conforme a imagem. Aí passa, por favor. A tela alternativa que exibe o resultado da ação quando o usuário dá o duplo clique com o botão principal do mouse. Pessoal, o que vai acontecer? Ele vai abrir, não vai? Ele vai expandir. Olha a alternativa A, alternativa B. Vamos ver as outras. A C, a D. Aí nós temos a ECO. Bom, aí a alternativa correta é qual, pessoal? É a alternativa D. Próxima questão. A partir de um novo documento totalmente vazio do Word, que está sendo editado no Word 2010 em sua configuração original, assinale a alternativa correta a respeito da formatação que será aplicada ao texto quando o marcador superior da régua fica mais à direita do que o marcador inferior, como é exibido por meio de um círculo em destaque na imagem a seguir. Vamos olhar a imagem. Olha aí, pessoal, ele colocou uma situação aí que é utilizar a régua, né? E circulou ali aquele marcador ali. Vamos ver as alternativas. Alternativa A, todas as linhas e todos os parágrafos são recuados. Apenas as linhas seguintes à primeira linha de todos os parágrafos são recuados. Apenas a primeira linha somente do primeiro parágrafo é recuada. D, apenas as linhas seguintes à primeira linha somente do primeiro parágrafo é recuada. Ou E, apenas a primeira linha de todos os parágrafos é recuada. Qual que é a alternativa correta, professora? Vamos ver aí. Alternativa E, apenas aquela linha ali de todos os parágrafos que estão ali selecionados, a primeira linha. Próximo. Em um documento de 10 páginas editados no Word 2010, em sua configuração padrão,
O usuário preencheu o campo páginas da janela de configurações de impressão com o seguinte conteúdo da imagem a seguir. Mostra, por favor, aí o conteúdo. Notem que aí nós temos o que? Páginas, aí nós temos 1, ponto e vírgula e o 10, né? Aí, vamos seguir aí com as alternativas. Assinale a alternativa que indica quais páginas serão impressas. Olha aí as alternativas que nós temos, pessoal. Alternativa A, do 2 até a 9 apenas. Todas as páginas de 1 até a 10. C, página 1 apenas. D, página 1 e 10 apenas. E E, a página 10. Pessoal, essa daí também estava super fácil, né? Qual que é a alternativa correta aí? Alternativa D, tá? O ponto e vírgula aí, ele quer dizer o quê? Que é individual, então somente só vai imprimir o quê? A página 1 e 10. Se fosse o tracinho, ao invés do ponto e vírgula, aí sim teria que imprimir todas as páginas. Próxima questão. Ao preparar uma apresentação no PowerPoint 2010 sua configuração original, o usuário adicionou uma autoforma no slide 1. Ao pressionar F5 e iniciar o modo de exibição de apresentação de slides, essa autoforma deve ser exibida imediatamente, mas precisa ser configurada com uma animação do tipo, aí temos um espaço, para que desapareça. Aí vamos ver as alternativas. Alternativa A. Assinar a alternativa que preenche corretamente essa lacuna do texto. Então, alternativa A, nós temos transição. Alternativa B, miniaturizar. Alternativa C, saída. Alternativa D, apagar. E alternativa E, ênfase. Mais um tempo para os senhores pensarem. Vou dar esse tempo. Pensa antes de responder. Não é difícil. Já conseguimos aí eliminar de cara aí algumas, né? Transição é o que? Um tipo de efeito feito na passagem. Lembra disso? Se eu vou minimizar, o que acontece? Ela não vai desaparecer como ele está perguntando no enunciado. Então, aí eu já consigo eliminar também essa alternativa. ênfase, ele vai o quê? Deixar em destaque, ou seja, ele vai dar aquele zoom. Então, os seus poderiam ficar entre saída e apagar. No caso, aí, a alternativa correta é saída. Por quê? Os principais que nós temos para animação é o quê? Saída, entrada e ênfase. Então, como objetivo é retirar ali, né, do slide, então esse é o tipo de animação adequado, que é o de saída. Próximo. Miranda e Caio receberam cada um uma mensagem de correio eletrônico usando o Outlook 2010 em sua configuração original, com as seguintes características: de Aurélio para Miranda e Caio. Os usuários Miranda e Caio responderam ao mesmo tempo a mensagem que receberam usando a opção Responder a Todos. Atenção! Sem qualquer alteração nos campos de destinatário da mensagem, considerando apenas essa última ação de Miranda e Caio, assine a alternativa que indica quantas mensagens Aurélio, Miranda e Caio receberão respectivamente. Vamos ver as alternativas aí? Bom, aqui é a quantidade. Pessoal, notem que ali o que acontece? Quando Miranda e Caio forem responder a todos, vai chegar para o Aurélio quem? Um e-mail da Miranda e do Caio. Então, o Aurélio vai receber 2. Então, a Miranda vai receber somente um, que vai vir do Caio, e o Caio vai receber um, que vai vir da Miranda. Então, qual que é a alternativa correta aí? A alternativa alfa, né? Próxima questão. Tem-se a seguinte planilha criada no Excel 2010 e sua configuração padrão. Olha essa planilha, galera. Vamos colocar lá. Assinar a alternativa com o resultado correto da fórmula. Opa, agora é o horário da lousa. Eu vou colocar a fórmula aqui na lousa, tá? E nós vamos resolver essa conta. Volta para mim só um pouquinho na tela para que eu consiga aqui colocar a fórmula na lousa. Aguenta aí, pessoal. Já vai copiando aí no caderno essa fórmula. Nós vamos resolvê-la aqui agora, nesse momento. Quem sabe faz ao vivo, não é verdade?
por favor, não nos abandone. Nós temos aí um sorteio aí de alguns brindes incríveis, pessoal. A galera que caprichou nos brindes. Então, mantenham-se aí conectados. Só vai ganhar quem estiver conectado, hein, pessoal? Então, atenção. Daqui a pouco nós vamos sortear. A B3, deixa. C1, C1, C3, mínimo, dia 1, C3. Então, vamos lá. Cenário alternativa com resultado correto da fórmula, aí tem uma fórmula C, a ser aplicado na célula A5. Volta para mim, por favor, lá na tabela. Lá na tabela. Pessoal, eu vou ficar aqui um pouquinho pequenininha do lado direito, tá? Daqui a pouco ele vai aumentar a tela, só para nós analisarmos a tabela. Então, nós temos aí a tabela com todo o intervalo aí que vai de A1 até C3. O que significa? Que eu vou pegar todos esses valores, tá? É um intervalo contínuo. Volta aqui, por favor, para a lousa. Então, aqui está a fórmula. Primeira coisa que eu tenho que fazer, lembra que eu pedi para vocês anotarem lá a fórmula no início da aula? Então, quando eu trabalho com C, eu tenho sempre o quê? Um teste lógico, valor verdadeiro e valor falso. Cuidado no momento de separar, tá? Isso é muito importante, saber separar os argumentos. Então, ó, se direciona o quê? Pelo ponto e vírgula. Então, isso aqui seria o quê? O meu teste lógico. Isso aqui tudo, pessoal, essa soma aqui, olha o outro ponto e vírgula, seria o quê? Meu valor verdadeiro. Então, o mínimo, professor, é o quê? Meu valor falso. Cuidado, se direcionem pelo ponto e vírgula, tá? Então, vamos lá, volta na tabela, por favor, para eles. Deixa eu aí pequenininha. Vamos lá, ó. Primeira coisa, fórmula C, nós temos que fazer o teste lógico. Por quê? É diante do meu teste lógico que eu vou saber se eu vou fazer o verdadeiro ou falso. Então, eu tenho a tabela aí que é uma conta de média. Lembra lá da fórmula média? Tenho que somar e dividir no final. Então, o que eu vou somar aqui? 3 mais 3 mais 2 mais 10. Então, eu vou somar todos esses valores que vai de A1 até C3. Isso aí vai me dar um resultado de 36. Só que acabou a conta aqui, professora? Não. Média, eu tenho que dividir. Se eu somei 9 valores, que é o que eu tenho na tabela, eu vou dividir por 9. Então, 36 dividido por 9, ele vai ser o quê? 4. Aí, volta aqui na lousa para eles conseguirem enxergar, por favor. Então, olha o que eu fiz. Eu somei todos os valores e dividi pela quantidade que eu somei, certo? Somei 9 valores, então dividi por 9. Isso me deu o resultado de 4. 4 é maior que 4? Olha aqui, olha o teste. Não, 4 é igual a 4. Então, isso é um verdadeiro ou um falso? É um falso. Aí eu caio aqui, ó, na conta de mínimo. O mínimo valor que eu tenho de A1 até C3. Volta lá na tabela, por favor. Qual o mínimo valor que eu tenho aqui nesse intervalo, pessoal? É o valor 0. Então, o resultado dessa conta será 0. Volta lá para mim, por favor, nos valores. Então, olha lá, a alternativa que eu tenho a alternativa A, 0, B2, C8, D28 e 36. E a alternativa correta é a alternativa A, ou seja, 0. Então, cuidado, pessoal. Toda vez que eu trabalho com teste lógico, com função C, eu tenho que separar, tá? E eu tenho que fazer o teste lógico. É diante dele que eu vou ser direcionado para o verdadeiro ou para o falso. Beleza? Próxima questão. Essa questão foi de CFO, tá? O último edital que nós tivemos aí. A função OU. O que acontece aqui, pessoal? Por que eu trouxe essa função para vocês? Eu trouxe essa função aí, a função OU,
porque caiu no último edital, no penúltimo edital de soldado. Eu vou fazer uma tabela aqui, porque o que ocorre? Dentro do C, nós temos o quê? Como nós vimos anteriormente, um teste lógico. Só que nessa conta que veio para soldado, veio com ou seja, eu vou ter dois testes lógicos, ou seja, eu vou trabalhar com a famosa tabela verdade, para saber aonde que eu vou fazer, se eu vou fazer o verdadeiro ou falso. Então, quem já assistiu minha aula vai lembrar. Então, eu vou fazer aqui a tabelinha, deixa por enquanto aí essa tela, para eles entenderem do que eu estou falando. Eu vou fazer a tabela aqui ao lado e nós vamos fazer a conta juntos, tá bom? Então, peraí, segura aí um pouco, vou apagar essa daqui, vamos fazer aí essa conta juntos. Tenho certeza aí que muita gente está assim, meu Deus do céu, Jesus, mas calma, pessoal, calma que tudo vai dar certo. No final, tudo dá certo, certo? Vamos ver aqui. Ou é uma função que trabalha com os valores verdadeiro e falso. Por isso é uma função lógica. Uma expressão construída será considerada verdadeira quando pelo menos uma das partes forem verdadeiras. Então, ela vai ser considerada verdadeira se uma das partes for verdadeiras, tá? Então, vamos lá. Então, ela vai ser assim. Então, eu vou ter um verdadeiro e um falso. Ela vai ser verdadeira. Se ela for verdadeira e verdadeira, ela vai ser verdadeira. Se ela for um falso e um verdadeiro, ela será verdadeira. E ela só vai ser falso se as duas forem falsas. Então, essa é a tabela. Pode colocar aqui a lousa, por favor. Então, na ou, eu vou ter o quê? Se eu tiver um falso e um verdadeiro no meu teste lógico, eu vou fazer o verdadeiro. Se eu tiver um verdadeiro e um falso, falso e verdadeiro. Se eu tenho dois verdadeiros, eu faço o verdadeiro. E se eu tenho dois falsos, eu faço o falso. Então, ela só vai ser falsa se os meus dois valores, meus dois testes forem falsos. Beleza? Vamos ver a questão. Põe aí a questão. Isso é questão de soldado, gente. Meu Deus do céu. Professora, que é isso? Vamos lá, vamos resolver juntos ela, tá? Eu vou colocar a fórmula aqui na lousa e nós vamos resolver juntos. Então, calma, que vai dar tudo certo no final. Vamos lá, deixa eu só copiar aqui a questão para vocês. Vocês vão anotando aí, viu, pessoal? Anota no caderno, porque com certeza vai cair uma questão dessa para vocês. Uma questão C, ou uma soma-se, ou uma conta-se. Então, é importante vocês anotarem isso aí, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui a fórmula, tá? Da maneira que está aparecendo aí para vocês, para nós resolvermos aí essa questão, tá bom? Maior que 9,9. Média. Isso é um C5. Vírgula. Mínimo. De C1 a C5. E fecha. Fecha duas vezes aqui. A alternativa correta sobre a fórmula inserida na célula A2 de uma planilha do Excel, a função média será executada se o seguinte valor estiver na célula A1. Então vamos lá, pessoal. Aí pode ir para a próxima tela aí, por favor. Olha aí, ele te dá o quê? Os resultados, certo? Então vamos lá. Olha o que acontece aí. Volta um pouquinho, por gentileza. Eu vou ter que substituir. Olha aí o que está escrito aí, ó. Assinar a alternativa correta sobre a fórmula, tá aí a fórmula, inserida na célula A2 de uma planilha do Excel, e a função média será executada. Então, ó, vamos pensar, antes de começar a resolver. Fecha aqui, por favor. O que acontece? A função média, ela está onde? Ela está no falso ou no verdadeiro? Vamos analisar aqui primeiro. Ó, eu tenho aqui uma C, certo? Onde eu tenho o quê? Toda aquela questão de separar. Toda vez que eu trabalho com C, eu vou ter que separar o que é teste lógico, valor verdadeiro e valor falso. Então, ó, meu primeiro ponto e vírgula, isso aqui então seria o quê? O meu teste lógico. Isso aqui, o que seria? Meu valor verdadeiro. Isso aqui seria o quê?
meu valor falso. Ele quer que execute o quê? A função média. Então, vamos analisar. Toda vez que eu trabalho com ou, olhando essa tabela verdade, para executar a média, ele tem que cair no verdadeiro. Então, vocês concordam que dos testes lógicos precisam ser verdadeiros para que eu faça o verdadeiro, para que eu execute a média? Que se o teste lógico, os dois forem falsos, ele vai executar o quê? O mínimo, ou seja, o falso. Então, vamos para o primeiro valor. Qual que é o primeiro valor? O valor é 6, né? Passa mais uma tela, por favor. Mais uma. As alternativas. Isso. O primeiro valor é 6. Ele está falando que eu tenho que substituir em A1. Então, vamos lá. 6 é menor que 5. 6 é maior ou igual a 9. 6 é menor que 5? Não. Então, aqui deu o quê? O falso. 6 é maior ou igual a 9? Não. Então, falso. Falso e falso, eu faço a falso, ou seja, mínimo. Não estou executando a média, que é o que ele quer, que é o que ele pede no enunciado. Próximo valor, 10. 10 é menor que 5. 10 é maior ou igual a 9. Ó, professor, o que você está fazendo? Estou substituindo o que ele está pedindo. Ó, em A1, os valores. 10 é menor que 5? Falso. 10 é maior ou igual a 9? Ele é maior. Então, deu um falso e um verdadeiro. Quando dá um falso e um verdadeiro, eu faço o quê? O verdadeiro. Ó, executou a média. Vamos ter certeza, professor, se é essa a alternativa. Qual que é o próximo valor? É 5. Ó, 5 é menor que 5. 5 é maior ou igual a 9? Ó, de novo, ó, falso e falso. Então, ele está executando o mínimo. Próximo valor. Qual que é o próximo valor? 8. 8 é menor que 5. 8 é maior ou igual a 9. Ó, de novo, falso e falso. E o outro valor, que é o último, 7. 7 é menor que 5. 7 é maior ou igual a 9. Então, ó, falso e falso. Então, pessoal, qual que é a alternativa correta? É a alternativa B, ou seja, 10, tá bom? Então, é assim que se resolve essa conta de OU. Próxima questão, prova de soldado. Tem-se o seguinte texto editado no Word 2010 sua configuração padrão, com o recurso de marcas de parágrafo ativado. Pessoal, olha o que acontece no primeiro momento. Olha a primeira imagem aí. A segunda imagem. Após uma ação, o texto ficou com a seguinte aparência. Vamos ver? Pessoal, sem terminar de ler a questão. Vocês viram, vocês notaram que houve um espaçamento entre as letras aí? Então vamos lá, vamos ver as alternativas. A alternativa que descreve corretamente a ação aplicada. A. Foi pressionado um Shift entre as letras. B. Foi pressionado um Tab entre as letras. C. Foi aplicado um espaçamento entre caracteres do tipo expandido. E D. Foram incluídos 2 espaços em branco entre as letras. Pessoal, eu vou dar um tempo para vocês pensarem, tá? Antes de responder essa questão, analisem. A VUNESP, pessoal, exige do candidato que ele tenha o quê? A interpretação ali, ó. Mais o que? Você interpretar, você entender o que está pedindo. A resposta está na pergunta. Então, atenção. Tem a interpretação aí afiada. Então, qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa C. Foi aplicado o espaçamento entre caracteres do tipo expandido. Aí eu vou mostrar para vocês aonde vocês acessam isso. Pode passar a tela aí, ó. Ó, você observa a figura aí, ó. Fica no grupo fonte avançado. Aí você vê na opção expandido. Próxima questão, pessoal. Tens a seguinte planilha criada no Excel 2010 em sua configuração padrão. Olha a planilha, analisa a planilha. Tá bom, professora? Estou analisando. A alternativa que contém o resultado da fórmula soma-se de A1 a D13 maior que 12, aplicada na célula A4. Volta para a planilha. Pessoal, olha isso aí.
Quando eu falo de uma soma, se lembra lá no início que eu mostrei a fórmula, eu tenho o quê? Intervalo, critério e condição. Quais valores eu tenho nesse intervalo que vai de A1 até D13 que são maiores que 12? Nenhum, né? Então, qual que é o resultado? Vamos lá para as alternativas. Alternativa A, 72, B, 75, C1, D, 10 e 0. Qual que é a alternativa correta? Ficou fácil, né? Se eu não tenho nenhum, qual que vai ser o resultado? O resultado será 0, ou seja, a alternativa correta é a alternativa eco. Próxima questão que caiu aí para os senhores. Foi uma de PowerPoint. No PowerPoint 2010, sua configuração original, o slide mestre é A. Um slide configurado para ser modelo de todos os slides de uma apresentação, último slide de uma apresentação, o primeiro slide da apresentação, um conjunto de anotações que ficam visíveis apenas para o apresentador durante a apresentação, uma exibição pequena do próximo slide que fica visível apenas para o apresentador durante uma apresentação pessoal. Essa daí estava fácil. Eu lembro que eu falei um dia antes. Eu falei no dia D. Eu falei assim, gente, quem viu minha aula lembra disso. Eu falei assim, gente, eu não sei porque eu vou falar, mas eu falo isso, slide mestre. E caiu no outro dia na prova. Lembrando que, pessoal, não percam o dia D, vai ser no dia 23. Todos nós professores vamos estar aqui no PG, cada um vai ter o seu horário. Então é importante que nesse dia nós vamos colocar aqui os principais, o que nós acreditamos que vai ser exigido no domingo. E no domingo também nós vamos ter o quê? A correção do gabarito extraoficial. Não percam também, tá, pessoal? Vamos lá, dando continuidade à aula. Próximo. O usuário Renato preparou uma mensagem de correio eletrônico usando o Outlook 2010 sua configuração padrão e preencheu seu próprio endereço no campo para. Ao clicar em enviar o Outlook, vamos ver aí o que ele fala. O que acontece quando eu preencho com o meu próprio endereço, pessoal? Aonde que vai essa mensagem? Para onde que vai? Ficou fácil, né? Então, qual seria a alternativa correta aí? Vamos ver qual a alternativa correta. É a alternativa delta. Ele envia a mensagem que fica armazenada em ambas as pastas. E-mails enviados e caixa de entrada. Fácil essa também, hein? Próxima questão. Um usuário selecionou uma frase de um texto editado no Word 2010 sua configuração padrão. Essas frases tinham palavras com formatação negrita e sublinhado. Assinale a alternativa correta. Pessoal, ó, aqui era o quê? Uma questão que eu tinha que saber o que fazia as teclas Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+X. A Ctrl+C ela faz o quê? Ela copia. A Ctrl+V ela cola. E a Ctrl+X ela recorta. Então, volta lá as alternativas. Vamos ler. Ah, se o usuário pressionar a tecla Delete, a frase selecionada será eliminada do documento, mas poderá ser colada novamente em outra parte do documento. Se eu apertei Delete, já era, né? Na B, pressiona-se as teclas Ctrl+C. A frase selecionada será eliminada. Eu estou copiando ou estou recortando? Eu estou copiando, então ela mantém, né? Então também essa não é a correta. Vamos para outra alternativa. Alternativa C. Se o usuário pressionar a tecla Ctrl+X, eliminará a frase selecionada do documento. Sim, porque eu recortei. Mas não conseguirá colá-la? Eu consigo colar, não consigo? Então essa também não é a correta. Vamos na delta aí. Se o usuário pressionar a tecla Ctrl+X, eliminará a frase selecionada do documento e poderá utilizar a tecla Ctrl+V e colá-la em outro ponto do documento, mantendo todas as formatações que estavam ali aplicadas. Opa, essa daí parece ser uma correta sim, né, gente? Vamos ver a última aí, a eco, só para ter certeza. Ao pressionar as teclas Ctrl+C, a frase selecionada do documento será eliminada. Aí, ó, já está errada, né? Então, a alternativa correta é a alternativa delta. Ou seja, eu consigo ali, eu vou recortar e depois eu consigo colar com todas as formatações ali. Próxima questão.
Observe a planilha a seguir, criada no Excel 2010 em sua configuração. Olha aí a planilha, pessoal. Notem que nós temos filtros aí. Vamos ver. Próxima tela aí. A sinal alternativa que indica quantas colunas estão com algum tipo de filtro aplicado. Pessoal, eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Vocês precisam pensar aí, vamos analisar. Poxa, olha lá a tabela. Poxa, professor, é verdade. Deixa eu olhar aqui, vamos ver o que acontece. Aonde que eu tenho um tipo de filtro aplicado? Olha as palavras, olha lá. A VUNESP já dá o quê? As palavras-chave, pessoal. Aplicado. Aonde eu tenho o tipo de filtro aplicado? Volta, por favor, só uma tela. Opa! Vamos lá. Agora embaralhou a coisa aqui, mas tudo bem. Não, tudo bem, vai, segue. Aonde eu tenho Aonde que eu tenho? Somente na coluna E, né? Então, a resposta correta qual seria? Alternativa E, ou seja, eu só tenho na coluna E ali, porque tem um funilzinho, né? Então, é ali, a resposta correta seria E, porque só tem aplicado ali, tá bom? É onde tem o funilzinho. Próxima questão. No PowerPoint 2010, sua configuração padrão, o usuário criou uma apresentação com 20 slides, mas deseja que o slide 5, sem ser excluído, não seja exibido na apresentação de slide. A cena alternativa que indica a ação correta a ser aplicada ao slide 5 para que não seja exibido durante a apresentação. Pessoal, poxa, eu falo isso em aula, já falei aí no EAD. O que eu faço quando eu quero que aquele slide não seja apresentado? O que eu faço? Eu tenho uma opção aí. Vamos ver as alternativas? Transição de slides, cortar, animação desaparecer, ocultar slide, transição com duração de 0 segundos e plano de fundo em branco. Gente, poxa, quem erra essa, pelo amor de Deus, né? Qual que é a alternativa correta aí? Alternativa C, ou seja, ocultar um slide. Próxima questão. João recebeu uma mensagem de correio eletrônico com as seguintes características: de Pedro, para João e Marta, com cópia para Ricardo e Ana. Aí vamos ver aí o que ela fala. Usando o Outlook 2010 e sua configuração padrão, ele utilizou um recurso para responder a mensagem que mantém apenas o Pedro na lista de destinatários. Significa que João usou qual opção, gente? Fácil, né? Vamos pensar aí. Seria o quê? O responder, né? Que só fica o principal. Então, a alternativa correta aí é a alternativa E. Ele utilizou esse tipo de recurso. Próxima questão. Considere alguns elementos da janela do explorador de arquivos do Windows 10 na sua configuração padrão descritos a seguir. Barra de endereços, aí eu tenho uma pasta chamada computador, tem uma pasta chamada disco removível e tem uma pasta chamada diversos. Aí vamos lá, seguindo. Assumindo que o arquivo aula 7 está selecionado, assinale a alternativa que apresenta o local em que ele se encontra e a ação que será executada quando o usuário pressionar a tecla Del ou Delete e confirmar a ação respectivamente. Vamos ver as alternativas. Alternativa A, biblioteca de documentos, o arquivo será movido para a lixeira. Alternativa B, biblioteca de documentos, o arquivo será copiado para a lixeira. Alternativa C, diversos do pendrive ou HD externo, o arquivo será eliminado permanentemente. Alternativa D, pasta diversos do pendrive ou HD externo, o arquivo será movido para a lixeira. E pasta downloads, o arquivo será eliminado permanentemente. Poxa, gente, tá fácil também, né? Eu tenho ali um disco removível, se eu tenho um arquivo salvo no meu desktop, eu vou lá em delete, ele vai para a lixeira. Agora, se eu estou no arquivo removível, não. Então, qual que é a alternativa correta? É a alternativa C, ou seja, pasta de diversos do pendrive ou HD externo, né? Que aí eu tenho disco removível, pode ser tanto pendrive quanto HD. O arquivo será eliminado permanentemente, tá bom? Próxima questão. Considere os arquivos da biblioteca documentos do Windows 10 e sua configuração original listados a seguir.
Doc 2 é um documento do Word. Doc 5 é um documento do Word também. 3, aí o Doctus é uma planilha do Excel. O 5, o Doctus é um documento em PDF. E o 6 é o que? É um Doctus, que é o que? Uma apresentação do PowerPoint. Vamos ver aí. Ao selecionar e renomear o arquivo Doc5 para Doctus e pressionar o Enter, o usuário provocará a seguinte situação. Aí nós temos as alternativas. A planilha é planilha, gente. É um documento do Word, né? Então, ó, nem vou terminar de ler. A planilha é o quê? Excel, né? A planilha será movida para a lixeira, a Doctus será movida para a lixeira. Aí vem os absurdos da VUNESP, né? B. Será sugerido que o documento seja renomeado para Doctus 4. Lembra das extensões? Não são a mesma extensão. Lá eu tenho o que em Doctus? Eu tenho um arquivo que é de Excel, eu tenho um PDF e eu tenho uma apresentação de PowerPoint. Eu estou renomeando uma apresentação no Word. C. Uma mensagem de erro será exibida, pois já existe um documento com o arquivo nome Doctus. Ou D. O arquivo será renomeado normalmente para Doctus. Ou E. Aí será sugerido que a planilha não é um documento, é do Word o 5, né? Já existente seja renomeada para Doctus 4. Pessoal, qual é a alternativa correta? Alternativa delta. Ele será renomeado normalmente, porque aí entra a questão de extensões, que é o que eu falo para vocês, né? Então, não é a mesma extensão. Então, será renomeado normalmente, ok? Próximo. Observe os termos que foram formatados no Word 2010 na sua configuração padrão. Assuma que não há erro ortográfico ou gramatical. Olha aí, pessoal, a primeira situação, volta um pouquinho, por favor, na imagem. Eu tenho o quê? Médio, ele está o quê? Com qual tipo de formatação? Taxado. Na segunda situação, polícia, ele está sobrescrito e taxado, né? Militar, ele está o quê? Ele está sublinhado ali, no estilo de sublinhado, né? Na terceira, eu tenho soldado, com estilo de sublinhado ali, um duplo sublinhado. No quarto, eu tenho segunda classe, onde classe está subscrito e um estilo de sublinhado também. E na quinta situação aí, eu tenho o quê? Noções, está em taxado. De informática, está sobrescrito e também com estilo de sublinhado. Vamos ver as alternativas, o que ele pede aí. A alternativa que contém um ícone que apresenta pelo menos um termo formatado com um efeito subscrito e um estilo sublinhado. Ah, ficou fácil, né, pessoal? Qual que é aí a alternativa correta? Vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar, eu vou deixar vocês com tempo aí para analisar essa questão. Eu já dei a dica, hein? Eu falei lá no início, ó. Lembrando que sobrescrito é em cima, subscrito é embaixo, que é o que ela está perguntando. Subscrito. Olha, ela já te dá a dica no início. Ela fala que não tem nenhum erro ortográfico ou gramatical. Olha ela te dando a dica. Olha a VUNESP falando para você aí. Olha, presta atenção. Então, vamos seguir aí. Bora lá. Então, qual que é a alternativa correta? A alternativa delta, né? Que é o quê? Onde você tem um subscrito e um efeito aí de sublinhado. Próxima questão. Observe as figuras inseridas em um documento do Word 2010 e sua configuração original. Gente, olha aí, ó. Nós temos aí as figuras, estão vendo aí, ó? Temos aí o círculo, um retângulo, um triângulo, uma estrela, uma seta. Vamos ver o que ela vai pedir aí agora. A alternativa que apresenta somente as figuras ou a figura que aparecerá ou que aparecerão no índice de ilustrações a ser criado pelo usuário. Volta um pouquinho a tela, por favor. Gente, já está dizendo lá índice das figuras. Então, qual que eu tenho figura aí com índice, gente? A estrela e o triângulo. Aí, qual que seria a alternativa correta, então, professora? É a alternativa A. Essa é a alternativa correta. E aí, vocês vão falar assim, poxa, professor, você está falando aí já faz mó tempão, eu estou esperando esse sorteio não sai. Não é verdade?
Calma, que daqui a pouco nós vamos passar aí o número de WhatsApp para quem chegou agora. Nós vamos ter aí o sorteio de alguns prêmios aí incríveis aqui do palestra. Então não saiam. Nós vamos mostrar aí para vocês na tela um número de WhatsApp onde você tem que mandar o seu nome completo e a cidade. E aí eles vão sortear aí alguns prêmios para vocês. Vamos lá, voltando à aula. Na figura a seguir é apresentado parcialmente um slide do PowerPoint em sua configuração original com o respectivo painel de animação e seus objetos animados. Pessoal, vamos analisar aí, então esse painel de animação. Olha aí, ó. Quem fez essa prova vai lembrar, hein? Olha aí, nós temos do lado esquerdo aí as imagens numeradas. E do lado direito, o painel de animação, onde tem ali, ó, no primeiro clique, tá vendo um e o mouse desenhado ali? Picture 3. No segundo clique, vai o que? Acontecer Picture 2 e Picture 9. No terceiro clique, 6 e 7. No quarto, o 8 aí. O trator, ele tá onde, pessoal? Olha lá, no número 3, né? Então, vai acontecer essa animação aonde? No primeiro, no segundo, no terceiro. Vamos ver as alternativas. O objeto trator identificado na figura aparecerá no slide logo após o... Ficou fácil, né? O terceiro clique. Alternativa D. Alternativa delta. Tá bom? Próxima questão. Conforme se verifica na figura a seguir, o e-mail foi digitado no Outlook 2010 na sua configuração padrão. Notem aí que eu tenho ali o DUNESP para polícia, com cópia para o quê? Para a banca, com cópia oculta para auditoria. E eu tenho no assunto o quê? Equipamento para o quê? Para o concurso de soldado da PM. Tem um anexo em PDF, né? Vamos ver aí o que ele está pedindo aí. Vamos lá. O usuário auditoria, ou seja, o que estava ocultado. Ao receber o e-mail, decide responder a todos, utilizando a respectiva opção do Outlook. A alternativa que contém o destinatário ou os destinatários, que será ou que serão preenchidos ou preenchidos, automaticamente pelo Outlook na sua nova mensagem. Pessoal, quando ele for responder a todos, vai aparecer quem? Todo mundo. Então, qual que é a alternativa correta, pessoal? Alternativa A, VUNESP, Polícia Militar e Banca. Próxima questão. Bom, eu trouxe aí algumas de CFO para vocês também, tá bom? Por que, pessoal, que a professora trouxe de CFO? Para vocês entenderem que não é difícil informática. Não querendo puxar brasa para minha sardinha, mas já puxando. Deixa para fazer a matemática por último. Faz primeiro informática. Vocês estão com a cabeça mais tranquila, mais sossegados, não é verdade? O que acontece? A pessoa começa a fazer matemática, começa a se descabelar, começa a ficar desesperado, aí não lê a questão com calma. Gente, por favor, tenham calma. Faz informática, dá uma olhada em informática, depois você volta para aquela questão que você não entendeu. Tenta evitar ficar ansioso, ficar nervoso, que isso prejudica você. Bom? Então faz o que você sabe, já passa para o gabarito oficial, o que você tem certeza, e depois você deixa para esquentar a cabeça por último, tá bom? Informática e legislação sempre vem depois de matemática, gente. Então, assim, faz informática, faz legislação e deixa a matemática para depois, tá bom? Então, vamos lá, voltando. Observe a imagem a seguir que mostra parte de um documento sendo editado por meio do Word 2010 em sua configuração padrão, contendo 3 palavras com recursos distintos de formatação aplicados. Vamos ver as palavras. Bom, aí não apareceu a formatação das palavras, né? Só apareceu elas da forma aí, mas vamos lá. A palavra 1
ela, se eu não me engano, ela estava sublinhada. A palavra 2, ela estava em itálico. E a 3, se eu não me engano, ela estava em negrito, tá, pessoal? A cena alternativa que correlaciona corretamente as palavras e os recursos de formatações aplicados. Vamos lá. Palavra 1, sobrescrito não é, né? E 2, itálico, que seria, né? Mas só que daí a palavra 1 não seria correta, porque ela estaria sublinhada. B, palavra 3, negrito, que ela realmente estava em negrito, mas a palavra 1 subscrito, então também está errado, seria sublinhado. C, palavra 1 sublinhado, aí estaria correto, e a palavra 3, cor de realce de texto, não, ela estaria em negrito. Aí a D, palavra 2, itálico, certo, que ela estaria em itálico, e a palavra 3 em negrito, correto. E a eco, palavra 1, taxado, não, ela estaria sublinhada. E a palavra 2, inclinado, existe? Não. Então, a alternativa correta é qual, pessoal? É a alternativa D. Palavra 2 em itálico e palavra 3 em negrito. Próxima questão. O número de células envolvidas no intervalo de B2 a C4 no Excel 2010, sua configuração padrão é... Vamos ver? Olha aí a tabela, pessoal. Na verdade, eu não tinha uma tabela, eu tinha que desenhar e olhar o intervalo, né? Contínuo. Então, aí o que acontece, pessoal? Era só contar. Então, o que eu tinha que fazer aí? Montar, tá? Eu tinha que montar essa tabela. Lá ele mostra para nós que é um intervalo contínuo, 2 pontos, lembra? Então, de B2 até C4, quantas células eu tenho envolvidas? Eu não tinha que fazer conta nenhuma. Eu só tinha que o quê? Que contar, mais nada. Então, aí eu contei quantas células nós temos envolvidas. Nós temos 6 células, ou seja, alternativa C. Próxima. Na imagem a seguir, contém um ícone retirado da página inicial do PowerPoint 2010 em sua configuração padrão. Que ícone é esse, pessoal? Vamos ver as alternativas aí. Alternativa A, sinal alternativa que contém a funcionalidade associada. Alternativa A, comparar. B, colar. C, copiar. D, caixa de texto. E E, redefinir. Qual que é a correta aí, pessoal? Vamos ver? Alternativa B, ou seja, colar. Senhor, multiplicai. Multiplicai, que caia muitas questões dessa, né? Verdade? Nós temos que pedir, né? Próxima. A maioria das mensagens de correio eletrônico é enviada com destinatários informados no campo para. Assinale a alternativa que contém o nome de outro campo de e-mail do Outlook 2010 em sua configuração padrão, que pode ser utilizado para adicionar mais destinatários de e-mail. Vamos ver as alternativas. Alternativa A, anexo. B, assunto. C, para 2. D, outros. E, com cópia. Pessoal, por favor, né? Existe para 2, outros? Não, né? É para, com cópia e cópia oculta. Então, qual que é a alternativa correta? Alternativa eco, com cópia. Próxima. No processo de edição de documentos, pode ser necessário criar um vínculo em uma parte do documento que redireciona para outro local do documento, como, por exemplo, o vínculo Veja a tabela 6 para mais detalhes, que, ao ser clicado, redireciona para o local desejado. Vamos ver aí quais são as alternativas. O recurso do Word, em sua configuração padrão, que permite criar esses vínculos pessoal, isso eu falei em aula. Lembra quando eu falo aquela parte de links, que eu falo que é possível criar links ali dentro do documento, que eu consigo abrir. Então, vamos pensar aí. Smart Chart é o quê? Quando eu trabalho com o quê? Com fluxograma. Lembra que a Pro falou? Que ali você tem os elementos, que é o quê? Hierarquia, processo, isso aí. Então, não tem nada a ver. Tabela. Quando eu adiciono uma tabela ali, como que eu vou criar um vínculo? Vínculo é o quê? Quando eu clico naquela palavra ou naquele texto, naquele trecho que está selecionado, ele vai me direcionar para aquela tabela. Entendeu? É quando eu crio esse link. Instantâneo é quando o quê? Aparece a tela, como se eu tivesse fotografado essa tela. Não é. Partes rápidas, tem que pensar. Então, qual que é a alternativa correta? Referência cruzada. Tá? E aonde que eu acho isso, professora?
Aí eu vou mostrar aí para vocês. Aí quando eu coloco aí a resposta, eu sempre coloco um comentário. É inserir links, referência cruzada. É como se você estivesse o quê? Criando um link. Ou seja, a partir do momento que você clicar naquele trecho, ele vai te direcionar para aquela tabela, para aquele documento e assim por diante. Próxima questão. Observe a planilha a seguir editada por meio do Excel 2010 e sua configuração padrão. Olha aí a tabela. Vamos lá? O valor que será exibido na célula A4 após ser preenchida com a fórmula C. Espera que eu vou colocar aqui na lousa. Deixa eu apagar aqui a nossa mega conta. Outra fórmula C. Vamos lá, pessoal. Quantas pessoas nós temos online já aí? 600. Nossa, meu Deus do céu, tá devagar, hein? O povo foi dormir. O que aconteceu aí, pessoal? Vamos voltar. Não foge, não. Vamos lá. Deixa eu ver. Dia 1, AC3. Vamos chegar. A3, A B2. Vamos ver aqui. Então, eu vou ter que separar, certo, pessoal? Ele vai colocar aí na tela grande para vocês. Eu vou separar aqui, então, o quê? Teste lógico. Então, olha aqui. Esse aqui é o meu teste lógico. Esse aqui é o quê? Meu valor verdadeiro. E esse aqui seria o quê? O valor falso, certo? Volta na tabela, por favor. Vamos lá. Maior. Dia 1 a C3. Segundo maior. Então, o primeiro maior, quem é? Vamos ver lá. O primeiro maior é o 9. O meu segundo maior é 8. 8 é menor que C3? Qual que é o valor que eu tenho em C3? 9. Isso é um verdadeiro ou um falso, pessoal? Teste lógico, lembra? Então, deu o quê? Verdadeiro. 8 é menor que 9. Então, o valor que eu vou buscar é o verdadeiro. Então, qual que é o valor que eu tenho em A3? É o valor de 2. Vamos ver as alternativas aí? Bora? Coloca as alternativas, por favor. Alternativa A, 2, B3, C7, D8 e E9. Então, qual é a alternativa correta? A alternativa A. Tá bom, pessoal? Então, aí está o resultado. Está aí a resolução do exercício. Estão me avisando aqui que o sorteio não é hoje, né? Então, assim, pessoal, me falaram no início que ia ter um sorteio de grandes prêmios, mas não será hoje. Então, mas assim, não sai. Por favor, fica aí. Nós vamos dar continuidade aí à aula, tá? E depois eles vão fazer o sorteio. Pode colocar o próximo slide aí, por favor. No PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, normal, anotações e classificação de slides são... Vamos ver as alternativas. Efeitos de animação, efeitos de transição, modo de exibição mestre, modos de exibição de slides ou formas de design de slides. Pessoal, isso aí também não estava difícil, né? Qual que é a alternativa? Qual que é a alternativa correta? É a alternativa delta, modos de exibição de slide. Eu gostaria de colocar aqui, pessoal, para vocês, tá? Que eles vão fazer o sorteio depois, tá bom? Depois eles vão colocar aí um número, eles vão conversar com vocês, para quem está online, tá bom? Não se preocupe, que aí vocês vão saber todas as informações necessárias. Na verdade, ele será realizado aí, parece, ao vivo pelo Vigiere aí no dia
28, é isso? Colocaram aqui para mim no dia 28, tá? 28/11, o Ligieri vai vir sortear. Ele faz questão, pessoal. Então, ele vai estar aqui, ao vivo, sorteando aí esses prêmios incríveis. Próximo slide, vamos lá, seguindo. Então, a alternativa correta aí, nós já colocamos qual é a alternativa correta. Então, próximo slide, pode passar, por favor. Note no que 2010, sua configuração padrão, as mensagens que já foram enviadas geralmente ficam em qual pasta, pessoal? Nossa, tranquilaça essa questão, né? Em qual pasta ela fica quando ela foi enviada? Caixa de saída, itens enviados, caixa de entrada, spam e rascunho. Aqui, pessoal, vamos analisar. Quando eu falo de caixa de saída, muitas pessoas confundem isso. O que acontece aí, galera? Na caixa de saída vão ficar o quê? As mensagens que não foram enviadas com sucesso. Então, elas ficam ali, na caixa de saída. O que pode ter acontecido, professor? Às vezes pode ter acontecido uma intermitência com a internet, acontecido algo do tipo. Então, ela fica ali, paradinha, até conseguir enviar com sucesso. Na B, itens enviados, né, que seria a correta. Na C, caixa de entrada, porque as mensagens que eu recebi. Spam é o quê? É o lixo eletrônico, ou seja, aquelas mensagens que chegam para você de caráter duvidoso. E a eco, que tem o quê? Rascunhos. Rascunhos o quê? São aquelas mensagens que eu comecei a digitar e eu não enviei. Fechou? Aí o que aconteceu? Ela fica em rascunhos. Então, qual que é a correta aí, pessoal? É a alternativa B. Fica em itens enviados. Próxima questão. Vamos lá, passando. Ao escrever relatórios por meio do Word 2010 sua configuração padrão, o usuário pode desejar incluir quebra de páginas ou secções. O ícone quebras exibidos a seguir é usado para inserir alguns tipos de quebras de páginas e secções. E localiza-se na guia. Vamos ver. Gente, aí eu tenho todas as guias, né? Eu sempre falo na minha aula que os alunos eles devem conhecer todas as guias e grupos, né? Então, assim, pessoal, toda vez que eu falo em layout, guia layout, eu consigo o quê? Alterar a configuração da minha página. Então, eu consigo alterar as margens, incluir uma coluna, incluir uma tabela e assim por diante. Eu consigo alterar o espaçamento, o recuo. Então, eu consigo alterar. Quando eu estou falando de um modo de exibição, é o modo em que o documento está sendo exibido. Então, por exemplo, é o modo que eu quero que ele seja apresentado. Então, eu não consigo alterar. Então, pode ser em modo rascunho, modo web e assim por diante. Então, aí eu tenho que pensar um pouquinho. A aba revisão, que nós temos a alternativa aí. Quais as ferramentas que eu vou ter na aba revisão? Só pensar, se estou revisando o meu texto, aí eu vou ter o quê? Correção ortográfica, contagem de palavras e assim por diante. Então, qual que é a alternativa correta aí, pessoal? É só pensar. É o quê? A alternativa A. Ali eu vou encontrar o quê? A quebra de página, porque eu vou alterar a configuração do meu documento. Por isso que não é página inicial, nem inserir, nem exibição e nem revisão. Ok? Próxima. A imagem a seguir mostra uma planilha sendo editada por meio do Excel 2010 e sua configuração padrão. Eu tenho a planilha aí, certo? Aí vamos ver qual é a fórmula. A célula alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula C5 após esta ser preenchida com a fórmula menor, olha o intervalo, de A1 a C4. Lembra que nós vimos lá nas fórmulas que nós temos sempre na menor e na maior uma posição? Então, olha lá, no intervalo de A1 a C4, o meu sexto menor, olha o número 6, volta na tabela. Então, olha lá, meu primeiro menor é quem? 1. Segundo menor, nota que o 1 se repete, eu não posso pular. 1 de novo. Terceiro menor, 2. Aí o 2 se repete de novo. 4 menor, 2. Quinto menor, 3. E o 3 se repete de novo no sexto. Então, qual que será o resultado? Vamos ver a alternativa C, ou seja, 3. Meu sexto menor. A posição que vai te indicar aí, ó. Coloco para vocês aí o resultado e faço ali uma breve explicação do por que o resultado 3. Próximo. No PowerPoint 2010, sua configuração padrão, os efeitos esmaecer
revelar e dividir quando colocados na passagem de um slide para o outro. São tipos de, olha a palavra mágica, passagem, ou seja, quando eu transito de um slide para o outro. Qual seria a alternativa correta aí? Alternativa delta, transição, tá? Colocados na passagem. Sempre tem ali a palavra-chave no enunciado, seja de qual for a disciplina, tá? Por isso, a interpretação deve estar o quê? Afiadíssima dos senhores. Próxima questão. Aí, vamos ver. Eu acho que acabou, né? Foi muito rápida aí, né? Nossa aula. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de informática, dessa aula de revisão. Nos encontramos aí no sábado, tá bom? Para o quê? Para que vocês tenham ali, vai ter todos os professores, vai estar toda a equipe aqui. Nós vamos colocar aí os principais. O que nós acreditamos que vai aí cair no edital dos senhores de domingo. Notem que nós temos aí agora o número do WhatsApp, tá? E do lado direito nós temos os prêmios que serão sorteados. Então anotem esse número, mandem o nome completo de vocês e a cidade, tá? É importante. E aí do lado aí estão mostrando o quê? Os prêmios que serão sorteados, tá bom? Pelo Ligieri aí. Então, pessoal, anotem aí esse WhatsApp que é muito importante. Muito obrigado aí pela audiência dos senhores e nos encontramos aí no sábado.